Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito bom. Sou CEO e um dos fundadores da Salve. Eu sou empreendedor Endeavor desde 2009, quando entrei na Endeavor pelo portal Minha Vida, que era uma empresa que a gente fez uma saída. Mas acho que não é sobre mim aqui o Day One. A Endeavor me deu uma missão super importante, que foi apresentar 3 pessoas que eu admiro muito e que acho que eles não sabem tão bem o quanto que eles foram responsáveis aí por muita coisa que a gente fez na Salve e por eu ter tido a coragem de empreender em e-commerce, o que é um mercado tão difícil, né? Depois vocês vão ser os culpados também por toda essa coragem que eu tive. Mas eu conheci eles num evento em Nova York, onde eles estavam captando talvez a série C, né? Série C ou D. E desde lá eu venho acompanhando muito essa história. Naquele momento a gente saiu para beber alguma coisa ali com todos os empreendedores Endeavor. E quando a gente foi voltar, eles estavam chamando o Uber e o cartão de crédito deles não funcionou. Olha só, né? O unicórnio brasileiro com cartão de crédito não funcionando. E eu pedi um Uber para eles, e eles foram com o meu Uber para casa. E depois saiu aquela rodada do SoftBank enorme. Mas eles nunca me pagaram esse Uber, estou aqui cobrando. Então, para vocês me pagarem, tá bom? Depois disso, eu tive algumas conversas com o Robson, em algumas mentorias, onde também acho que a partir dali eu percebi muito a cultura de disciplina, de resiliência e de eficiência que a Madeira tem e que foi criada por tanta dificuldade que eles passaram durante todo esse tempo, que eles vão contar um pouco para vocês. Está muito na moda falar sobre eficiência, né? Há 2 anos, nos últimos anos não estava tão na moda assim, mas para eles acho que foi um negócio que permeou toda a história deles, e por isso foi um exemplo tão grande para mim de como que, com tantas experiências como essa, eles foram a fundo, mudaram e inovaram no modelo logístico, mudaram e inovaram no modelo de aquisição do consumidor, mudaram em distribuição e inspiraram tanta gente. O Day One foi um momento muito importante para mim, quando eu fiz o meu, em 2015. Foi um outro Day One para mim. Eu espero que seja para vocês também. Então, vou convidar vocês 3 aqui para o palco para contar essa história maravilhosa. Valeu, Daniel. Oi, galera. Obrigado. O cara foi muito gentil de contar só uma parte da história de Nova York. Não, Obrigado. Já parênteses, ele falou que ele não ia falar sobre essa história, mas tudo bem. Depois de meia-noite. Acabou a história. Mas, galera, a gente está muito feliz aqui poder compartilhar a história com vocês. A gente está eu pelo menos mega nervoso, culpa da Camila, que falou que isso aqui ia ser assistido por milhões de pessoas, que ia ser o nosso onboarding e que a gente não podia errar e que todos os outros Day One foram maravilhosos. Enfim, a gente vai tentar aqui fazer o nosso máximo, né, Robinho e Marcelo? Vou fazer. Agora, ao vivo, pode falar aqui, né, Camilo? A gente já trabalhando mais de uma década juntos, a gente nunca ensaiou um pitch, nunca treinou para nenhuma rodada. Eu falei, essa foi a primeira vez que a gente, né, treinou, e a gente vai fazer aqui, como sempre, né, buscando eficiência e fazer o nosso melhor. Boa. E essa história é de um jogo, só que na Madeira, a gente joga um jogo diferente. Esse jogo não tem regra fixa, não tem tempo determinado, ele não tem vencedor, um único vencedor, pódio, primeiro lugar ou repescagem. E o grande objetivo desse jogo é se manter jogando o tanto quanto for possível. E esse jogo, ele só acaba quando alguém desiste, a gente não vai desistir, a gente nunca desiste, ou quando acabam os seus recursos, que a gente também foi, né, competente para ter recursos. E a gente foi descobrir o nome desse jogo, ele chamava-se Jogo Infinito. E quem foi a nossa descoberta desse jogo foi o famoso Simon Sinek, eu não sei quem já ouviu falar. E esse jogo, diferente de um jogo tradicional, que você tem essas regras fixas, o final claro, que o grande objetivo é vencer, é ganhar, no Infinity Game o que importa é, como a gente chama na Madeira, é continuar jogando. E para jogar esse jogo, já que ele não tem linha de chegada, né, não tem lá, chega lá e acabou. E para jogar esse jogo é preciso ter visão de longo prazo. E isso, o Daniel tem sobra, né? O Daniel sempre brinca com aquele cara das ideias malucas, ousado, criativo, mas que sempre, acima de tudo, ele sempre busca alinhar a Madeira, os nossos objetivos, sempre respeitando a nossa cultura e os nossos princípios.
É verdade, Robinho, mas não é só de ideias malucas ou correr risco, é que a gente fala aqui, mas sim de executar da maneira correta. O Marcelo, que é meu irmão e sócio de longa data, nunca desistiu. A gente já teve altos e baixos juntos e a gente nunca perdeu entusiasmo. E a gente sempre resolveu uma forma de continuar jogando esse jogo. É isso aí, sociedade que não acaba nunca, né? Porque é irmão. E seria impossível manter a Madeira sem a pessoa que transforma nossas ideias malucas em realidade, execução. E o Robson é esse cara, com ele, meta dada é meta cumprida. Nosso jogo começou numa cidadezinha perto de Curitiba, chamada São José dos Pinhais, em 2003. Ali seria construída a maior fábrica de pisos de madeira da América Latina. O nosso pai sempre foi um empreendedor, sempre foi um orgulho para a gente e sempre inspirou. Eu estava voltando da minha carreira, estava encerrando minha carreira no automobilismo durante 10 anos. Então, eu resolvi assumir aquele projeto e a obra junto com eles. Ali seria construída a obra de arte da categoria de pisos de madeira do mundo, se não fosse um grande problema: a bolha imobiliária americana de 2008. Quando a gente começou essa obra, o dólar estava 3,60 e quando a gente terminou, o dólar estava 1,50. Isso era um grande problema, porque a nossa empresa era para exportação, 95% das vendas era exportação. Então, sem mercado consumidor e com dólar a 1,60, a gente acabou fechando a empresa familiar de mais de 30 anos de história. Perdemos tudo e o que nos restou foi um monte de dívida. Para ajudar a pagar essas dívidas, o nosso pai fez um acordo junto com a gente. A gente era para vender os equipamentos usados e o restante, né, dessa mercadoria. Eu tinha 28 anos na época e o Marcelo tinha 25. Ou a gente amadurecia, ou a gente não tinha futuro. Não existia plano B na época. Então a gente se virou. Eu aprendi a mexer no Google AdWords e o Marcelo conseguiu colocar um blog no ar em pouco tempo. Conseguimos, depois de 12 meses, viramos os maiores vendedores de máquina usada do Brasil. E ajudamos a nossa família. E foi ali que o digital entrou na nossa vida. Foi ali o nosso Day One. Legal. Depois dessa experiência, a gente decidiu continuar o legado do nosso pai, né, de empreendedorismo, e abrimos um site para vender pisos de madeira e revestimento, né, na época que não vendia esse tipo de coisa. Era uma forma que a gente tinha de ajudar a nossa família que precisava muito da gente. A gente começou com o nome sujo, né, por causa da questão da fábrica. E aí, o que todo mundo que tem o nome sujo faz? Abre o nome na empresa das irmãs. Tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Elas foram os primeiros fundadores ali. 15, 16 anos já... E a gente não tinha como captar empréstimo, né? Por causa do nome. Então, o dinheiro vieram dessas comissões, das máquinas, umas pequenas economias, pagando com um pedaço do salário nosso. E aí a gente abriu um primeiro escritório, lá em São José dos Pinhais, que não tinha espaço para devolução, não tinha alvará, porque o dono do imóvel não pagava o IPTU, e a internet caía toda hora, né? Porque o pessoal ia lá, roubava os fios do poste e a gente ficava sem internet. E nesse primeiro ano, a nossa operação, né, nosso time, começou com 5 pessoas, incluindo eu e o Daniel. E foi assim que a gente começou, não do zero, mas do negativo. A gente tinha... Como é que era? A gente Não, acabou... Não, lembrei, desculpa. Tá. A nossa concorrência era forte. A gente não tinha boas negociações, nem carteira de cliente. Nossa melhor vantagem competitiva era nos pisos de madeira, porque a gente era do setor. E na hora da venda, o cliente perguntava: Mas esse piso aqui é madeira mesmo? E a gente respondia: É madeira, madeira, sim, senhor. Depois de um tempo o nome pegou, né? Clientes, amigos perguntaram como que a madeira estava indo. E podia ser pior, chegamos a cogitar pisosonline.com.br.
E a gente não tinha dinheiro para comprar estoque, né? Então a gente tinha que ser meio criativo, né? Varejo sem estoque. Então, o que aconteceu? A gente ia lá no fornecedor, pedia todo o estoque dele, colocava no site para vender, e depois que vendia, a gente corria para o fornecedor e rezava para que ele ainda tivesse o produto. Essas coisas fizeram com que a gente ganhasse mais algumas vidas aí no nosso jogo infinito. Né? Conseguimos manter a operação. Se a gente parasse de pedalar, a gente caía, né? Porque a gente tinha que crescer todo mês, porque a gente recebia à vista e pagava a prazo. Então, a gente acabou conseguindo manter o caixa positivo e alugamos um galpão ali em São José dos Pinhais mesmo, de 300 metros quadrados, e iniciamos oficialmente a operação da Madeira Madeira. A gente até continuou com caixa próprio por um tempo, mas a gente não conseguia crescer. O problema é que nós tivemos uma fraude de cartão de crédito de R$300 mil, que era exatamente o valor que a gente tinha investido na companhia. Parecia que o jogo estava acabando. Parecia que a gente ia perder e voltar a estaca zero. Então, meio desesperado, comecei a ir para os bancos para tentar conseguir um empréstimo. E aí fui em vários bancos, chegando na Caixa Econômica Federal, eu tive uma surpresa, porque a Caixa tinha um algoritmo que emprestava dinheiro para as empresas com o volume de transação que você tinha na plataforma. E a gente faturava bastante. E por um milagre, os caras emprestaram R$1 milhão. O problema é que essa grana ia demorar para sair. E meio que sem opção, o que eu fiz? Tracei um outro plano, fui até a empresa que fazia prestação de serviço para a gente, na época de tecnologia, de marketing. Eles cobravam 6% sobre o faturamento do que a gente vendia. Chegando lá, conversei com o Thiago e com a Bianca, e eu falei, pessoal, temos um problema. Eu vou precisar suspender o pagamento, e, inclusive, eu vou precisar que vocês me emprestem R$100 mil. E falei, cara, o dinheiro da Caixa está saindo e eu vou pagar para vocês, pode ficar tranquilo. Foi o primeiro fundraising. O nosso primeiro fundraising. E não sei, os caras toparam, né, acreditaram na gente e deram mais uma chance. E acabou dando certo, o dinheiro da Caixa saiu e a gente conseguiu pagar ele. O problema é que todo dezembro o nosso faturamento caía, porque do setor. E o que era fluxo de caixa positivo virava fluxo de caixa negativo. Então eu tinha que traçar um plano totalmente diferente. Foi aí que quando eu comecei a buscar empresas de venture capital. Conversei com vários fundos até encontrar a Monax. Conversamos por mais de 9 meses. Marcelinho me enrolou pra caramba. Mas no final, cara, os caras toparam. Mas eles falaram, cara, só tem um problema. Vocês precisam trazer um co-investidor para a gente, porque a empresa é muito complexa e vai precisar de muito capital. Ele até me indicou uns fundos de Boston, de Nova York, aonde eu conversei durante meses. Acabamos não conseguindo. Voltamos de novo para a estaca zero. 6 meses depois, o Marcelinho me liga. E aí, Daniel, tudo bem? Como é que você está? Cara, vai ter um evento em São Paulo, uma praia, de todas as empresas investidas na Monax. Você não quer vir? Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer lá? Não, gostamos de você, vem para cá. Eu não entendi muito, mas fui. Mas conversei com o Marcelo e com o nosso pai, falei, cara, eu vou lá de novo e vou tentar fazer esses caras investirem na gente novamente. Chegando lá, todo mundo bebendo, todo mundo na piscina, jogando futebol, fazendo a maior festa. E eu fazendo pitch sem parar. Deu certo. O Fabinho e o Eric da Monax me chamaram para um canto e falaram, Daniel, olha só, a gente vai investir em você, porém, precisamos de um segundo investidor. No evento, eu conheci o Max, um alemão, que fundou a Opa Design. E ele acabou me apresentando o pessoal da Kazek e o pessoal da Flybridge. Que logo na semana seguinte, já marquei a reunião com o pessoal da Kazek, eu lembro que era na segunda-feira eu tinha marcado com o Hernan e na quarta-feira, na terça-feira com o Nicolás. Foi incrível, os caras aprovaram o co-investimento com a Monax em 2 dias. Liguei para o Marcelo, todo empolgado, só que tinha um problema. Eu ia conversar com o John da Flybridge e falar que já tinha 2 investidores e que a gente realmente não ia querer se diluir. E expliquei isso para o John, logo no início da conversa. Ele ficou desesperado. Ele falou que conhecia o Wayfair, e que conhecia o Eric, e que conhecia o Hernan, e que ia trazer o fundador da Wayfair dos Estados Unidos para poder ser o nosso investidor anjo. Logicamente, com esses argumentos, eu acabei topando. O problema é que esses caras ficaram negociando por semanas e até meses para saber
quanto que cada um ia investir, qual que seria a participação de cada um e quem que ia ficar no conselho. E o nosso dinheiro acabando. E eu desesperado, não sabendo, não podia passar aquela sensação de que o nosso dinheiro estava acabando, né? E acabei tomando a coragem e liguei para o John. Falei, John, olha só, cara, você entrou por último, você vai ter que acertar os termos, né? E vai ser dessa forma. O John acabou aceitando. Foi ali a nossa primeira rodada de Série A, de 8 milhões de reais, que para uma empresa que vendia pisos online em Curitiba, era um ótimo deal. Primeira vez que a gente tinha, né, dinheiro no banco, a gente não sabia nem como é que aplicava. A gente só sabia pegar empréstimo. A gente teve muita sorte, né? Investidores Monax, Kazek, Flybridge, eles ajudaram a gente com modelo de negócio, com networking, com mentoria. E aí a gente começou a montar nossa operação de dropshipping, que é um modelo de compra e venda de mercadoria sem estoque, que dá bastante escala para o e-commerce, além de outros benefícios. Contratar um diretor comercial? Não, antes, vai lá. Depois o diretor Depois, Bruno. Atrapalhando aqui, pessoal. Desculpa. 3 é mais difícil. E aí, mas não é só o modelo de negócio que fez a gente avançar no jogo. Foi a chegada de um novo jogador. Os investidores, depois do aporte, sugeriram que a gente contratasse um diretor comercial com 10 anos de experiência. Falamos lá com o pessoal dos Headhunters e começamos o processo seletivo. Esse time de Headhunters encontrou o Robson, que apesar de ter, né, uma ótima carreira na época, ele só tinha 27 anos e a gente precisava com alguém com 10 anos de experiência. Então, só isso era o suficiente para eliminar ele do jogo. Mas não eliminou. Nessa época, eu trabalhava na Leroy Merlin. Eu comecei minha carreira lá como trainee e eu já era gerente. Mas eu já tinha empreendido anteriormente. E eu queria fazer isso de novo. A minha primeira empresa, né, falar meu day one aqui, a minha primeira empresa, ainda na faculdade, eu acabei fazendo 2 faculdades, Educação Física e Administração de Empresa, era um sistema para academias. O César da Gympass aí, se eu tivesse tido um pouquinho mais de sucesso, quem sabe. E eu cheguei na época, eu falei para minha mãe, vou empreender. Né? E minha mãe empreendedora falou, o quê? Você está maluco? Você acabou de entrar na faculdade. Acabou que eu peguei todas as minhas economias, que na época eram R$4.500, chamei 3 amigos meus que eram sócios, e ali foi meu primeiro day one. Eu fiquei com essa empresa alguns anos, depois acabei vendendo, e uma vez empreendedor, você sempre quer empreender. E era exatamente aquilo que eu queria fazer naquele momento. E foi nesse momento que o Headhunter entrou em contato comigo. E ele falou, tem uma oportunidade, uma startup aqui em Curitiba que acabou de fazer uma rodada Série A. Eu estava sempre meio antenado, mas rodada Série A, eu falei, cara, esse negócio parece interessante. Eu fui lá, conversei com ele, né, achei super legal, mas só tinha um problema. Ele falou, a gente precisa de alguém com 10 anos de experiência. E eu só tinha 27 anos. Aí eu falei, cara, voltei para casa, conversei com a minha esposa e falei, amor, eu acho que ela pode ser uma oportunidade única na minha vida. Quer saber? Eu vou lá pessoalmente. Eu nem sei como, porque os Headhunters não falam o nome, mas eu fui lá, achei o nome, Madeira. Eu falei, que nome estranho, Madeira. Achei o endereço. No dia seguinte eu peguei o carro e fui até lá. Lembro que o endereço ficava no meio de um bairro muito estranho, em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. E eu cheguei lá e tinha uma... Madeira é o nome da empresa que eu achei. E eu cheguei lá e tinha uma placa, Grupo Vitrine. Eu falei, não entendi nada. Madeira, Grupo Vitrine. Eu falei, cara, coisa estranha. Lembro que aquela placa ficou lá durante anos até a gente tirar ela. Ficou uns 2, 3 anos lá. Aí eu bati numa portinha, eu literalmente bati na porta da Madeira. E era uma portinha mesmo. Quem me recebeu foi o Daniel. Ele estava lá e falou, cara, vem aqui conversar. A gente foi para um puxadinho que eles tinham feito em cima do galpão. Cheguei lá, um monte de caixa, meio sujo. Eu falei, nossa, que coisa estranha. A gente conversou durante horas, falei da minha história, que era um empreendedor. Falei que meu pai também era um empreendedor, né, um jovem negro vindo do Maranhão, assim como a família deles, e que apesar de todos os desafios, tinha conseguido construir uma história de sucesso em Curitiba no setor de educação. E meu pai sempre foi meu grande exemplo, não somente como empreendedor, mas principalmente como ser humano. E ele e minha mãe me ensinaram os principais valores, fazer o certo, ser gentil e nunca desistir dos meus sonhos. E conversando com o Daniel, eu falei, cara, que ele poderia ser uma oportunidade para mim, né, super boa naquele cenário, que era voltar a empreender dentro de uma startup. E aí eu falei, pô, legal. Mas aí, né, ele falou, tá bom, vou ver. Aí eu voltei para casa meio desanimado, né, não adianta, 10 anos de experiência, eu com 27 anos. Mas para minha surpresa, 3 horas depois, o Daniel me ligou. Falou, cara, é o seguinte, gostei de você, a gente criou uma oportunidade aqui na área de produto,
né, o produto não era um produto meio digital, era vender material de construção, piso, revestimento pela internet, o e-commerce disfarçado que tinha na época. E aí falei, tá bom, eu nunca trabalhei exatamente com isso, mas eu topo. Aí eu falei pro Daniel, Daniel, tá bom, mas, cara, me fala aí pelo menos qual o salário, né? Qual que era o salário, Daniel? R$ 2.700. Eu falei, o quê? R$ 2.700? Tinha acabado de casar. Eu ganhava 4 vezes mais na Leroy. Eu falei, cara, mas como é que vai ser isso? Ele falou, cara, Robinho, fica tranquilo aí, que eu vou ser o inicial e eu vou ver com os investidores para te tornar sócio. Eu falei, beleza. Eu falei, vamos lá. E muita gente me pergunta por que eu topei. Eu tenho uns amigos que falam, cara, você é maluco, você vai trocar o certo pelo duvidoso, para que fazer isso? E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca segui uma carreira usual e eu sempre tive visão de longo prazo. E eu vi no Daniel também uma pessoa super simples, com os valores próximos dos meus, e que queria construir história do jeito certo. E foi assim que eu entrei para o time e para o jogo. A entrada do Robson foi um marco muito importante para a gente. A gente deixou de ser uma empresa familiar para se tornar uma startup de verdade. A gente foi crescendo, fizemos vários projetos, conseguimos captar a nossa série B e, logicamente, como toda startup, fizemos muita besteira e queimamos muito dinheiro. A gente tinha a expectativa de levantar pelo menos mais uma rodada ou pelo menos uma bridge para poder fazer, né, um pouco mais de tempo de vida da companhia. O problema é que nós tivemos o pior board da nossa vida. O board que falou no final que não iria colocar mais nem um centavo na gente se a gente não fizesse um turnaround. Aquilo foi um choque, todo mundo saiu transtornado. Eu lembro que o Robson foi o primeiro a sair do escritório para tomar um ar, e eu e o Marcelo, a gente saiu logo na sequência. Quando eu saí, tinha um posto de gasolina, eu vi o Robson sentado num banquinho, olhando para o nada. Parecia que ele Estava em choque. estava em choque. E aí, Marcelo, vamos lá ajudar o Robson, porque ele está em choque. Chegando lá, e a gente conversou, mega sério, falou, pessoal, a gente não pode desistir. São 150 colaboradores, são 150 famílias, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa bolar um plano. E aí, o que a gente fez? A gente voltou para o escritório, respiramos fundo, traçamos um plano. O Marcelo precisava cortar 150 mil reais de despesas mensais, o Robson precisava buscar novos canais, integrar com os marketplaces, e eu novamente para o banco para conseguir um empréstimo, para poder dar sobrevida. Eu já era craque nesse negócio. Fundraising. E aí, cara, deu muito certo, a gente trabalhou muito tempo, dias e noites junto, e a gente conseguiu virar a companhia, fazer o turnaround. Ligamos super entusiasmados para os investidores, que a gente realmente tinha, né, feito o turnaround e virado o jogo. Os investidores não acreditaram, né? E foi ali o nosso primeiro day one juntos. É isso aí. Em 2016 deu EBITDA positivo. Em 2016 já é EBITDA positivo. Começou a melhorar. Bom, depois do lançamento dos marketplaces, foi um grande divisor de água para a gente no crescimento da empresa. A gente começou a vender nossos móveis em todos os marketplaces do Brasil, Americanas, Casas Bahia, depois Magazine Luiza, Mercado Livre. E depois que a gente conseguiu manter a operação, a gente fez uma promessa para nós mesmos que nunca mais a gente ia captar recurso para manter a operação. O investimento só poderia ser utilizado para crescimento e não para garantir a sobrevivência. Pisamos no acelerador de novo. Em 2017, fizemos a Série C com a JCR. E o nome ainda estava em nome das irmãs nessa época. Né? A gente foi mudar, acho que lá em 2018, 2019, para o nosso nome. Já era a Série C. Em 2019, fizemos uma rodada liderada pelo SoftBank, né, de 110 milhões de dólares. Né? Foi o primeiro aporte maior. E o último aporte, a Série E, aconteceu agora em 2021, liderado pelo SoftBank e pela Dynamo, num valor de 190 milhões de dólares. Essa rodada foi que consagrou a gente como uma empresa unicórnio. Lembro quando o Daniel me ligou, falando que tinha assinado o contrato, era tarde da noite de 18 de dezembro de 2020. Naquele dia a ficha não caiu muito, a gente, né, assinou e continuou trabalhando. A ficha só foi cair mesmo em 6 de janeiro de 2021, quando o deal se tornou público e as pessoas comemoraram com a gente. Foi muito bacana ver pessoas que já trabalharam na Madeira, mandando mensagem, parabenizando, dizendo o quanto sentia orgulho de ter feito parte daquilo tudo. E
Mas assim, a gente joga o jogo infinito, então a gente sabe que o marco de unicórnio não é o fim do jogo, mas sim uma partida ganha. O jogo continua. E como unicórnios, e após todo o capital aportado, a gente conseguiu expandir muito os nossos planos e ajudar a impactar, construir milhares de histórias em muitas casas espalhadas pelo Brasil. O nosso sonho grande aqui na Madeira Madeira é ser a plataforma destino de produtos e serviços para casa na América Latina. E a gente quer fazer isso muito dando acessibilidade, né, desses produtos e serviços a um preço justo. E é assim que a gente fala que o nosso propósito que é reinventar a maneira que as pessoas montam suas casas. E a gente está conseguindo fazer isso porque a gente está, literalmente, todos os dias jogando o jogo infinito. Hoje a gente conta com mais de 2 milhões de produtos, a gente já atendeu mais de 9 milhões de clientes, no modelo que ele mistura e-commerce, marketplace e loja física, a gente chama de guide shop, espalhados por todo o Brasil, aí foram mais de 100 lojas em menos de 2 anos. Mas a gente só consegue fazer isso porque, além de nós três aqui, eu, Daniel e Marcelo, a gente tem um time lá incrível, né, de mais de 2.500 pessoas que nos ajudam todo dia a multiplicar esse impacto, que é super difícil, ainda mais no e-commerce de imóveis. E também porque a gente tem o apoio de organizações como a Endeavor, né, então está aqui hoje o apoio da Endeavor. A Endeavor entrou na nossa história formalmente, depois em 2019, a gente tentou antes, mas não deu, mas resiliente, fomos lá, jogo infinito. Em 2019, numa fase mais madura da Madeira Madeira, mas a gente percebeu que mesmo num estágio mais maduro, que a Endeavor poderia ser decisiva, né, nos nossos próximos desafios. E de fato, nos últimos anos, posso afirmar aqui com toda certeza que tem sido. E quando a gente, depois de ser empreendedor Endeavor, acho que a gente entendeu ainda mais o nosso papel na sociedade. A gente sempre, acho que tinha um pouco dessa percepção, mas o impacto que a gente tinha mesmo na sociedade. E eu consegui me reconhecer também como um empreendedor de alto impacto, né, que além de ralar na operação do dia a dia da Madeira Madeira, também pode ajudar outros scale-ups, né, através de mentorias e investimento. E eu também sei da importância, né, de ser o primeiro empreendedor negro em uma startup unicórnio do Brasil, mas que eu sempre falo que o meu principal papel é ajudar a formar os próximos, né? E que apesar de ter sido o primeiro, eu tenho certeza que eu não vou ser o único. E para mim, isso tem tudo a ver com o give back, né? Hoje eu sou conselheiro da Endeavor, eu ajudo, mentorando e investindo outros empreendedores negros, e esse para mim é o grande exemplo, como é que a gente pode multiplicar o meu exemplo, né, e fazer com que a gente tenha um ecossistema muito mais diverso. Humildade, fazer o certo e time em primeiro lugar foram sempre esses valores que nos guiaram a Madeira Madeira desde o início. Foi os valores que, quando a gente toma uma decisão difícil, quando a gente escolhe o nosso time ou como toma qualquer decisão. Eu lembro que o nosso pai acabou contraindo uma dívida de 70 milhões de reais. Ele poderia ter dado um jeitinho, mas escolheu certo. Demorou quase 12 anos para honrar seus compromissos. E em 2018, exatamente por esse motivo, que numa padaria, pertinho do nosso escritório, logo na frente, eu e o Marcelo tivemos uma conversa super honesta e transparente e que mudaria o destino da Madeira Madeira. A gente falou que o Robson não deveria ser só sócio, mas deveria ser cofundador. O Robson já se comportava como cofundador desde quando ele entrou na Madeira. Os pais dele e ele sempre teve os nossos valores. E não fazia sentido nenhum a gente não dar o título para ele de cofundador. Boa. Não chora, não chora. Não vai chorar. Vai lá, Marcelo. Nós somos movidos a desafios, né? Estamos o tempo inteiro insatisfeitos e somos eternamente inconformados. A gente tem muito orgulho daquilo que a gente conquista, e não daquilo que a gente herda. De herança, só os valores dos nossos pais. E eu posso afirmar com toda certeza que foi resiliência, paixão, humildade e até necessidade, né, que construíram a Madeira Madeira. E o que nos faz prosperar em tempos fáceis é o que nos torna fortes em tempos difíceis. E foi isso que nunca tirou a gente da arena. Nós construímos uma empresa para permanecer no jogo infinito. E tem uma passagem nesse livro do Simon Sinek que a gente gosta, que é O Jogo Infinito, que ele fala muito sobre como a gente joga esse jogo. E a passagem ela fala o seguinte, que você tem uma bifurcação e você precisa escolher um caminho.
De um lado você tem o caminho da vitória e do outro você tem o caminho da realização. O da vitória é claro, né? Você tem que chegar lá, tem um objetivo que é passar a linha de chegada. Então você vai lá, se prepara, corre, vai ter multidões para te aplaudir e você vai lá e vence, né? Todo mundo te aplaude e depois você vai para casa. E no caminho da realização não tem linha de chegada. A jornada é longa, ela vai ter momentos difíceis, momentos fáceis, mas você vai poder inspirar outros a trazer para a sua jornada também. E essas pessoas, né, um dia quando a gente se for, né, espero que demore, mas isso vai fazer com que essas pessoas inspirem outras pessoas a entrar nessa jornada também. E assim multiplicar a realização. Na Madeira, a gente não tem nenhuma dúvida de qual caminho que a gente escolheu. E a gente vai continuar escolhendo, que é o da realização. E eu acho que estar aqui hoje com vocês, né, dividindo aqui um pouco da nossa história, né, no Day One, depois de 3 anos, com certeza é uma das maiores realizações da gente como empreendedores. Mas esse não é o final. Afinal, o jogo é infinito. Obrigado, pessoal. Obrigado.